internacional, realmente não vale a pena você ativar o seu plano do Brasil para utilizar em outro país, porque fica muito caro, fica muito mais em conta você comprar um chip na cidade. Mas até chegar esse momento, você vai precisar de uma internet. Existem diversas opções, principalmente com o eSIM. Olá, tubarõezinhos viajantes! Que tal? Eu sou a Gabi e vão fazer 3 anos que eu me mudei para a Espanha. E hoje eu vou começar a responder alguma das perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas do Instagram algum tempo atrás. Acabei enrolando um pouquinho para começar a responder. Peço desculpa a todos que mandaram, mas agora eu vou responder a todas elas. Eu vou fazer uma pergunta por vídeo, porque quando eu comecei a fazer aqui, eu vi que pode ficar grande cada um desses vídeos de acordo com a pergunta. A primeira pergunta que eu trago no dia de hoje é: quais as primeiras dificuldades e quais as maiores dificuldades, vou deixar aí para vocês verem a pergunta certinha, que nós tivemos ao chegar aqui na Espanha. Então, eu pontuei algumas e vou tentar ser breve para poder passar para vocês. E aí depois, se vocês quiserem saber mais informações de cada uma dessas coisas, né, que nós achamos que foi mais difícil, você pode deixar no comentário que eu te respondo, ou dependendo, até faço um vídeo se for uma questão que precisa de mais tempo para explicações. Eu fiz aqui uma colinha para poder ir acompanhando os pontos que eu marquei para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei: malas. Malas apenas com 2 rodinhas. Quando nós fomos mudar para cá, nós tivemos que fazer caber tudo em 2 malas de 23 quilos, mais uma mala de 10 quilos para cada, né? Eu me mudei com meu marido, então foram ao total 4 malas de 23 quilos, mais 2 malas de 10 quilos, que para uma mudança foi muito difícil caber tudo. Mas, como a gente já tinha 2 malas, essas de 4 rodinhas, e pensamos, a gente não vai precisar de mais 2 malas, depois a gente não vai mais utilizar isso. E meus pais tinham umas malas lá que eles não estavam usando. Eu peguei essas malas para a gente poder trazer. O que a gente não pensou e não cogitou, afinal a gente nunca tinha feito uma mudança de país, é todo o percurso que a gente teria que correr com essas malas. E 2 dessas 4 malas de 23 quilos são aquelas malas que só tinham as 2 rodinhas na parte de trás. Então, você não consegue carregar ela na forma em pé, né? Você tem que tombar ela um pouquinho para você conseguir carregar. E carregar essa quantidade de mala, mas tudo de novo que estava acontecendo, foi muito difícil. Então, primeira coisa: compre malas com 4 rodinhas. Não venha com mala de 2 rodinhas se você estiver fazendo uma mudança ou se você for trazer mais de uma mala por pessoa, porque é praticamente impossível. Foi o caos a gente conseguir carregar todas essas malas. Então, primeiro ponto do que eu passei para você não ter que passar. Então, anota aí. Segundo ponto: falta de internet para consultar informações e utilizar o Google Tradutor. Fato do idioma a gente fala em outro ponto. Mas, como a gente não tinha internet, a gente tinha endereço, tinha organizado tudo, tinha impresso tudo, eu falei, não vou precisar de internet até realmente estar na cidade e poder comprar um chip. Não contratamos uma internet para o período da chegada. Chegamos sem internet, sem saber direito qual trem pegar, sem saber para onde ir, carregando todas essas malas, e foi muito, muito, muito difícil todo esse trâmite e a ausência de internet, porque o aeroporto tem internet? Tem internet, mas mesmo assim não foi o suficiente, porque tinha internet em um lugar muito restrito e você ainda tem que considerar que pode não dar certo você utilizar a internet do aeroporto. Então a gente ficou meio perdido, sem saber direito onde ir, o que procurar, as informações do trem. Então, eu sempre agora indico, você que vai fazer a sua viagem internacional, realmente não vale a pena você ativar o seu plano do Brasil
para utilizar em outro país, porque fica muito caro, fica muito mais em conta você comprar um chip na cidade. Mas até chegar esse momento, você vai precisar de uma internet. Existem diversas opções, principalmente com o eSIM, que você pode contratar por 2 dias. É o suficiente para você chegar com tranquilidade no seu destino, pesquisar o que for necessário pesquisar e depois você contrata esses chips pré-pago, que é bem mais em conta. Então, contrate sim, contrate internet para a sua chegada, que aí você vai passar menos perrengue. Ponto 3. Idioma. Se você chegou no país dominando o idioma local, o ponto anterior vai ser um pouco mais fácil para você e talvez a internet não seja algo que vai fazer tanta falta. Como nós chegamos aqui com 0 de espanhol, o Lucas fala inglês, mas eu não falava inglês também. Não falava espanhol, ele também não falava espanhol. Apesar da gente ter essa impressão que o idioma é muito parecido, ele não é. É muito diferente, principalmente se você vai conversar com pessoas que falam mais rápido, que falam com a boca mais fechada, que pode ser um sotaque diferente do que a gente está acostumado a escutar, mesmo que a gente escute esse idioma, pode ser muito impactante. Então, como a gente estava sem internet, não tinha como utilizar o Google Tradutor, quando a gente precisou para pedir informação para alguém do lado que a gente tinha que pegar o trem, porque é um trem de dentro do aeroporto. Só que ele não tinha placas informativas direito. E ia para um lado, ia para o outro o trem. E a gente não sabia para qual lado a gente tinha que pegar. Outra coisa que aconteceu já no início foi quando a gente chegou na estação de trem no centro de Madrid para pegar o outro trem para vir para Zaragoza e a gente precisava de informação de onde sairia nosso trem, que a gente também poderia pesquisar pela internet, só que a gente não tinha, e a gente foi pedir ajuda no espanhol, que era 0, e as pessoas não foram muito solícitas ali. Aí, na verdade, a gente perguntou para umas duas, acho que ali na terceira, a gente encontrou alguém que falava inglês e o Lucas desembolou isso aí e deu certo. Mas o que aconteceu? A gente foi perguntar para uma moça que trabalhava em outra companhia, que não era do nosso trem, e ela simplesmente, dentro do que a gente conseguia se comunicar, virou e falou assim: não, eu não trabalho para essa companhia de trem. E a gente só queria saber onde saiu o nosso trem. Obviamente ela sabe, né? Ela trabalhava em outra, então ela deve conhecer toda a estação. Mas enfim, dificultou um pouquinho, em pequenos detalhes, a falta do idioma e a falta do Google Tradutor. Então, outro ponto para estar atento. Ponto 4. Quando a gente chegou na nossa moradia, era uma moradia temporária que a empresa que o Lucas veio para trabalhar tinha organizado para a gente estava sem a senha da porta. Era dezembro, um dia chuvoso, estava muito frio, a gente com todas essas malas já citadas, chegamos lá jurando que ia ter alguém na recepção e não tinha. E aí, como que entra? A gente viu que tinha um tecladinho lá, imaginamos que tinha uma senha. Lucas não tinha visto que tinha uma senha. E mais uma vez, a internet fez falta. Porque se tivesse internet, ele teria entrado no e-mail, conferido e pegado a senha para a gente poder entrar. E como que a gente conseguiu essa senha? Eu não sei de onde. De repente, um Wi-Fi conectou no telefone do Lucas e ele conseguiu acessar o e-mail e pegar a senha. Então, mais uma vez, a internet fez falta, mas foi um pequeno perrengue, assim, por sorte, foi muito rápido. Só que a gente estava com frio e estava chovendo e cheio de mala, cansado de viagem. Só que a gente ficou em uma das principais ruas da cidade. E é uma rua linda, principalmente no Natal. Então, estava cheio de luzinhas de Natal, as pessoas andando de sombrinha e muitas sem sombrinha. Era tudo novidade, então tudo tão lindo. Então, mesmo isso, mesmo com frio, mesmo tantas coisas acontecendo, a gente estava achando tudo lindo, maravilhoso. E aí veio a internet, não sabemos como, e deu certo. O Lucas conectou, pegou a senha e entramos. Ponto 5. Falta de roupa e sapato preparado para o frio.
A gente sabia que ia estar frio, a gente já esperava que ia ser um frio que a gente não tinha experiência. Só que, conforme a gente vê falando em vários lugares, experiência de outras pessoas, deixa para comprar roupa de frio mais pesada aqui, porque vai ter preço melhor e porque vão ter mais opções e opções mais resistentes de acordo com o frio local. E de fato, essa parte é toda verdade. É muito mais fácil você comprar roupa aqui, é muito mais barato, tem muito mais alternativas. Porém, como a gente chegou com nossas roupas de frio do Brasil, os primeiros dias, por mais que a gente colocava várias e várias camadas, passamos muito frio. Assim, né? Passamos muito frio para fazer um drama, né? Passamos muito frio. Só a hora que tava na rua era um vento gelado e nossas roupas, por mais que a gente não perceba, muitas deixam passar o vento e isso é um fator muito importante. Ter roupas que não deixem passar o vento faz diferença. Mas também foi um ponto que é importante você tentar. Às vezes vale a pena sim trazer uma roupinha um pouco melhor, mais preparada para o frio, pelo menos uma blusinha e um sapato mais quentinho, que vai ser mais fácil esse primeiro momento até você ir comprar outras alternativas. A não ser que você venha no verão, né? Aí é pura tranquilidade, que você já chega aqui no calorzão e compra aos poucos. Ponto 6. Tem que aprender tudo do zero. Tem que aprender como que contrata energia, água, internet, telefone, como que faz toda a burocracia que você vai aprendendo aos poucos ali no Brasil. Cada etapa da sua vida, você vai aprendendo um pouquinho como fazer documentação, como fazer todas as burocracias que a vida exige. Aqui não, é jogado na sua cara tudo que você precisa fazer de uma vez, é super complexo e uma loucura. Então, é um ponto também que a gente teve que esperar um pouquinho para entender tudo que tinha que fazer, como que fazia, quais são as burocracias e tudo mais que envolvia. E nesse turbilhão de sentimentos que estava acontecendo com tanta coisa nova, acaba pesando um pouquinho. Então foi um pouco complexo reaprender as coisas básicas para você fazer funcionar as coisas da sua casa, por exemplo. Ponto 7. Como comprar lençol? Parece uma coisa besta, idiota, mas não. Eu vou fazer um vídeo especial para te contar como comprar lençol aqui na Espanha. Para mim, ia ser básico. E aí, nesse momento, eu já estava com a internet. Aí eu ia colocar no Google Tradutor, comprar um lençol para cama de casal, ponto final. Não. Aqui é muito diferente. Eu vou deixar um vídeo especial para isso, para explicar cada um dos itens. Mas aqui eles têm, sei lá, 10 opções de variação de lençol e de coisas de colocar na cama. E eles não têm cama de casal, cama de solteiro. A cama eles colocam por centímetros. Então fica bem confuso. Eu passei quase 2 horas na loja para conseguir comprar um lençol e um edredom e eu ainda saí com um dos lençóis errado. Mas, mais detalhes em outro vídeo. Ponto 9. Comprar carne. Nem no Brasil saber comprar carne direito, quais os pedaços e qual a melhor. Nunca foi boa em comprar carne. Cheguei aqui, piorou, gente. É muito diferente. Os cortes são diferentes, obviamente. Os nomes são diferentes. A forma de pedir é diferente. Eles têm muito costume de comprar carne no supermercado, onde já vem tudo dividido. E onde já vem tudo divididinho. E é o que a gente compra na maioria das vezes. Mas é algo que pra gente era tão óbvio no Brasil, até para mim que não tinha muito conhecimento em comprar carne, era muito simples. Aqui tem que aprender tudo de novo. E é difícil de explicar o quanto isso foi diferente e impactante conseguir comprar carne. Tanto é que a gente ainda se arrisca muito pouco aí no açougue realmente pedir uma carne. Ponto 8 ou 9, me perdi agora. Aprender de novo a como comprar móveis e levar para casa. No Brasil também é muito comum. Você chega, pede seu móvel, já está incluso o envio dele para sua casa e você já espera que seja assim, pronto, acabou. Claro que aqui também tem as opções que você vai na loja, você compra e eles entregam na sua casa, mas não é o mais comum e nem o mais barato. A forma mais barata de você comprar móveis aqui é na IKEA. E, obviamente, foi lá que a gente foi. Chegando lá, a gente descobriu que a gente
anota o número do código, depois você mesmo vai lá, pega o seu próprio imóvel, você leva ele para sua casa e você que monta. Se você não quiser pagar muito, muito caro pelo envio e pela montagem. Então, fomos atrás disso tudo e nós que pegamos, colocamos o carro, trouxemos para casa e montamos. É muito diferente e foi um ponto também que a gente estranhou um pouquinho. Ponto algum que eu não sei qual, aprender novo horário para tudo. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho mais sobre as divisões dos horários aqui da Espanha, mas realmente foi algo impactante e que a gente teve que se readaptar. E por diversas vezes no início, no domingo a gente queria ir no supermercado e sempre chegava lá e estava fechado, no shopping estava fechado. Então, não foi uma dificuldade, de fato, mas a gente estranhou. E aí eu quis trazer aqui para que vocês já também, quando for mudar para um novo país, tentar pesquisar um pouco mais sobre esses fatos, essas questões que são mais do dia a dia e que às vezes não são abordados nos vídeos e vai impactar diretamente na sua rotina. Mas a gente só pensa quando está aqui, vivendo e vai utilizar cada um desses itens. Ponto algum aí, fuso horário. A gente nunca tinha ido para um país que tivesse um fuso horário tão diferente do que a gente estava acostumado. E claro que teve o cansaço da viagem, mas o fuso horário bateu de um jeito que dava 10 horas da noite, eu não conseguia ficar com o olho aberto. E aí foi mais ou menos um mês de adaptação. E eu sempre dormi tarde, e quando cheguei aqui eu senti um sono, mas um sono tão profundo, um sono que eu não conseguia permanecer acordada, não conseguia fazer nada. Dava 10 horas da noite, eu já estava, sabe, quase babando em pé. Então, fuso horário eu não tinha imaginado, mas ele me afetou bastante. Depois das outras vezes que a gente foi para o Brasil e voltou, não impactou tanto. Mas dessa primeira vez foi um mês para o meu organismo começar a entender realmente o que estava rolando e readaptar a conseguir ficar um pouco mais acordada. Mas é isso. Preste atenção também no fuso horário do lugar que você vai. E para finalizar, ponto, não sei qual, mas esse aqui é mais um ponto extra, porque não foi uma dificuldade grande que a gente passou, esses pontos que eu vou falar agora, mas porque a empresa que o Lucas foi contratado prestou uma assessoria para a gente que fez toda a diferença nesses pontos que eu vou mencionar. Mas são pontos que sim, são bem chatos, bem burocráticos e que tem que ser muito bem pensado e organizado para vocês não passarem raiva quando vierem aqui para a Espanha. Acho que aí são pontos que tem que ser pensado em qualquer país que vocês vão, mas a Espanha a gente fala com mais propriedade, porque apesar de ter tido essa consultoria, são pontos muito burocráticos e problemáticos e cheios de regras e coisas que podem impactar muito na sua experiência, que é moradia, buscar moradia e buscar realizar toda a burocracia para se regulamentar. A gente já veio com visto, mas ainda assim, quando você chega aqui, você tem que fazer toda a burocracia para fazer o seu documento de identidade aqui da Espanha. E é muito chato conseguir as citas, já falei sobre as citas aí em outro vídeo também, vou deixar para vocês verem, e conseguir a acomodação. A acomodação tem passado por uma crise, não só aqui na Espanha, como em diversos países da Europa, há uma crise de moradia. Então, são pontos essenciais de análise quando você vai mudar. Não indico que você faça contratações de longa duração longe. O ideal é que você esteja aqui, que você vá no apartamento, que você vai conhecer, mas é realmente muito complicado você conseguir uma acomodação. Você precisa fazer tudo isso com tempo. Então, documentação e acomodação tem que ser feito com tempo e pensado com tempo, porque pode te dar muita dor de cabeça sim. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui contando um pouquinho mais sobre quais são esses pontos de dificuldade, por que que isso acontece, e explicar um pouquinho mais também onde você tem que ter mais atenção para não passar raiva. Mas é isso. Hoje foi respondendo a pergunta do que tivemos mais dificuldade no início de quando mudamos. Coloquei alguns pontos que percorreram aí depois de alguns dias da nossa chegada, mas eu acho que são pontos que valem muito a pena. Para você que pensa em imigrar,
pensar antes de vir, se organizar, porque tudo que a gente pode evitar de passar raiva, perrengue ou choque, é melhor a gente pesquisar, se organizar e vir mais preparado. Mas me conta aí, o que vocês acharam? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário contando pra gente o que vocês acharam, o que mais vocês querem saber da Espanha. E é isso. Adiós!